Médicos do Estado do Piauí realizou uma assembleia para decidir se vai paralisar as atividades ou não. E sobre esse assunto, a nossa entrevista aqui no estúdio é com a vice-presidente do CIMEP, a doutora Lúcia Santos, e ela está aqui e vai trazer todos esses assuntos. Muita gente está querendo saber e se pergunta, vai acontecer greve ou não? Bom dia. Bom dia, eu sou presidente do Sindicato dos Médicos, só fazendo uma correção. Presidente. Isso, realmente, quando houve a decretação pela Justiça, nós estávamos em pleno movimento de paralisação e foi um momento de indignação da classe médica, porque o movimento sempre é antigo, essa reivindicação é antiga. Já faz 9 anos que a gente tenta resgatar uma carreira médica do Piauí, para que haja valorização do médico no SUS e a presença dele no SUS, assim como tem nos sistemas privados. E nós, antes da gente optar por movimentos de paralisação, nós tentamos conversação com o governo do estado, assim como a prefeitura. Todos dois eram vice, na época, vice-governador e vice-prefeito, participaram das conversas sobre essa campanha do médico, de um reajuste salarial. E foi um movimento sempre com muita responsabilidade, né? Ficou muito claro agora, com a decisão do Tribunal de Justiça, nós podemos comprovar que a situação precária em que se encontra a saúde do estado do Piauí, bem como o município de Teresina, nunca se deve a um movimento de médico, pelo contrário. Um movimento como esse, ele traz como um saldo positivo uma melhoria na qualidade da saúde que é prestada à população. Mais do que qualquer outro profissional, a gente está de frente, vive esse dia a dia de precarização dos hospitais, de aparelhagem técnica desses hospitais. Ainda ontem um médico me mostrava numa foto que ele tirou no Hospital Getúlio Vargas um aparelho de respirador colado com esparadrapo, onde ele me diz, isso pode ser a qualquer momento se desprender, e aí a situação está dessa forma. Qual era, presidente, a principal reivindicação dos médicos? É a questão salarial principal? São duas reivindicações. Uma é um reajuste salarial. Quanto é que ganha um médico hoje? 2.960 no estado e 3.345 no município de Teresina. Para quantas horas de trabalho? 20 horas semanais, né? Nós só temos 2 tipos de trabalhador médico no estado, praticamente é 20 e 24 horas, né? Bom, e está muito aquém do que deveria ser, o que a gente está pedindo não tem absolutamente nada de absurdo, né? E já entregamos isso ao governo do estado de forma escalonada, em etapas, para que a gente resgate uma dignidade da classe médica que, sem dúvida nenhuma, todos já reconheceram que está muito abaixo. E a gente quer que isso seja tratado com a forma que tem que ser. Isso teria que ser igualado a que estado, por exemplo? Quanto é que seria esse reajuste? E iria para quanto o salário? As entidades a nível nacional, né, ele baseado numa lei do salário mínimo do médico de 1962, elas encomendaram para a Fundação Getúlio Vargas o que seria esse reajuste do salário mínimo do médico de 62 para agora. E ficou numa base de 9 mil, a Fundação Getúlio Vargas fez estudo e não deu R$ 9.800, né? Então, como a gente já havia começado, teve um reajuste em dezembro, né? De acordo com os índices inflacionários, ficou em R$ 9.800. A gente já havia solicitado um reajuste para o salário antigo, que estava de R$ 9.188,22. Então, nós continuamos solicitando esse aumento, mas já entregamos isso, inclusive, porque nos foi solicitado em conversas anteriores, em etapa, de forma escalonada. Então, a classe médica ela já flexibilizou o que pôde, né? E realmente a gente quer que a saúde seja vista como um serviço essencial, porque há muitos anos que a gente tenta esse resgate. E realmente esperar para muito depois, sempre a espera, não nos cabe mais. A classe fica muito angustiada com essa situação de salários baixos na rede pública. Agora, na greve, uma parte dos médicos ela tem que continuar trabalhando, né? Quantos por cento? Tem. Olha, a greve sempre manteve o atendimento de urgência e emergência. E tivemos a preocupação de chamar o Ministério Público, principalmente naquilo que estrangula muito, né? Sabido de todos que a moto, tem uma concessionária de moto, toda hora abre uma em cada esquina. E, ao mesmo tempo, não abre um pronto-socorro ao lado da concessionária, que é o que deveria ter. Então, a gente sabe que a demanda crescente vai angustiar o serviço, principalmente na parte de trauma.
Então era uma preocupação esses pacientes, principalmente a urgência, ou os casos eletivos, que são eletivos, mas que pode se transformar em urgência. A gente sempre teve essa preocupação, né, a classe, porque é um serviço complexo, o serviço de médico, e a gente sempre teve essa preocupação do que pode se transformar em urgência para que isso seja atendido a tempo e a hora. Agora, é bem deixar claro que é perigoso você... foi um movimento e é um movimento responsável, mas deixar claro também que nós temos direito, como todo trabalhador, de utilizar um instrumento de paralisação de greve para nos manifestar, posto que é o único, muitas vezes, que o trabalhador, mesmo após extensivas conversas, pode chamar a atenção dos gestores, dos governantes, né? A gente vê uma crise que está passando no estado do Piauí com os seus serviços essenciais. Então, nós não podemos ficar de braço cruzado e ficar aceitando sempre essa desculpa, que para esses serviços não tem dinheiro, porque o dinheiro existe, público, para esses serviços não tem, quando que a gente vê a Assembleia Legislativa, a Câmara de Vereadores, nadando, esses poderes estão nadando em dinheiro. É isso que eu ia perguntar à senhora. A presidência já deve ter feito, a presidência do Sindicato dos Médicos, a senhora, à frente disso, já deve ter feito um estudo para saber se o Estado ou o município tem realmente condição de pagar o que vocês estão reivindicando. Mas com certeza, né? Onde os nossos deputados, vereadores, não são diferentes dos outros do Brasil inteiro, recebem 18 salários, estão fazendo reformas e mais reformas na Assembleia, em Câmara de Vereadores, onde sobra dinheiro, né, nesse tipo de lugar, e nos serviços essenciais não existe. Né? Para quem trabalha nos serviços essenciais de forma dura, pesada, ele não existe. Né? Então, isso é um argumento que nós não aceitamos. Nós sabemos que o dinheiro existe, ele só tem que ser remanejado para onde de direito ele tem que ir. Essa é que é a verdade, né? E de uma vez por todas a gente botar fim nessas situações que deixam um Estado com seus serviços essenciais e precários, atendendo de mal a pior os usuários. Por quê? Porque falta recursos nesses locais, como dos professores, como da educação, como da saúde. Isso não é uma situação insustentável, né? Então, quem foi eleito no último pleito, que está nos representando, tem que pôr um fim a essa situação. Nós não podemos ficar de braço cruzado e vendo o dinheiro sobrando em poderes e os serviços essenciais ficam tratados dessa maneira. É exatamente o que eu ia dizer, é tratar mal a saúde, que eu acredito, como a senhora acabou de frisar também, a questão da educação. É o alicerce de tudo a educação e a saúde também para quem tanto precisa e quem precisa do médico principalmente. Eu acredito que o médico não é porque eu estou na sua frente, o médico eu acho que tem que ser muito bem pago pelo trabalho que ele desenvolve. Com certeza, e nós piauienses não vamos aceitar, porque o Piauí é um dos estados que o recurso existe. E nós não vamos aceitar, né, uns serviços de péssima qualidade. O povo tem que entender o que está acontecendo, tem que resgatar a sua dignidade, né, porque é quem mais sofre. Então, movimentos como esse que está acontecendo na educação e na saúde só tendem a melhorar os serviços para as pessoas que mais sofrem. E eles têm que entender isso e tenho certeza que entendem e unir a essas categorias para que a gente possa realmente mudar esse cenário que tem no estado do Piauí. Não se consegue viver bem sem uma saúde de qualidade, sem um serviço de saúde funcionando a contento. Não se consegue evoluir um estado sem uma educação de qualidade para que essas crianças no futuro elas possam ser os nossos representantes e não aceitem situações como essa de forma calada e deixa os serviços essenciais de forma tão precária aqui no Piauí. Já tem pergunta, você pode ligar também para 3217-2900. As consultas marcadas para amanhã, será que vai ter devido à greve? Quem está perguntando é a Josi do bairro Água Mineral. Josi, vai ter sim. A paralisação ficou votada por 3 dias, né, para a semana que vem, terça, quarta e quinta, sendo que na terça-feira os médicos vão se reunir em assembleia junto com as entidades médicas no Sindicato Médico às 19 horas, mas todo o serviço essa semana está assegurado. A paralisação é somente para os dias terça, quarta e quinta da semana que vem. E esperamos que seja um alerta e que o governador do estado sente e nos dê uma contraproposta em cima de valores, uma coisa real, que a gente possa sentar e conversar. Antes da greve, a senhora já recebeu algum telefonema por parte do governo do estado para tentar uma negociação antes de iniciar a greve? O impasse é sobre uma contraproposta real que a classe quer.
O governo do estado disse que chamaria em maio para conversar mediante as condições que ele tivesse de nos dar um reajuste. Mas já fomos na Assembleia Legislativa, lá tinha seus representantes, como o secretário de Administração, Paulo Ivânio, e eles, não, está assegurado que em maio vai ter o aumento, né, para os médicos. Ele vai fazer um estudo com a Secretaria de Fazenda, Administração e do que é que ele pode oferecer. Mas a gente estranha porque que isso não já foi sentado e calculado em termos de contraproposta do que a gente enviou. Deixa a classe insegura nesse sentido de que só pede para esperar e a gente já está esperando há muito tempo a situação. O governador era vice-governador na época, ele participou de todas as conversas sobre um resgate da remuneração médica no estado do Piauí, sabe que isso era um anseio antigo da sua classe, sabe que é justo essa reivindicação. Então, o que a gente espera é em termos de contraproposta no papel, né? Já entregamos, conforme conversas anteriores, nos solicitaram pelo seu representante, doutor Hernani, que isso fosse colocado em etapas e assim nós entregamos também. Então, a gente queria discutir em cima de uma contraproposta real agora, porque é só esperar, isso que angustia a classe médica. É isso que faz a classe médica ficar insegura e optar por movimentos de paralisação, né? Já que a gente já está esperando há um tempo. Meio difícil para uma classe. Essa paralisação, onde é que vai haver essa concentração, foco dos médicos? Onde é que eles Olha, os médicos, nós vamos estar sempre fazendo caminhadas nos hospitais, né, para ver a situação nos hospitais. Na terça-feira nós vamos estar reunidos lá no Sindicato dos Médicos, ao final do primeiro dia de paralisação, para avaliarmos o movimento, do que é que vem acontecendo nos hospitais. Mas é assegurar à população que todo o movimento que a classe fez sempre foi um movimento responsável. Embora, como todo trabalhador, nós temos direito a nos manifestar também com paralisações, mesmo porque nós esgotamos toda a conversa, fizemos um movimento de atendimento gratuito em janeiro. Então, é um movimento longo, mas sempre é um movimento responsável, né? Onde urgência, emergência e todos os casos eletivos que podem virar urgência ficam atentos, né? Embora a gente saiba que a situação contra a saúde do estado do Piauí, em todo o Piauí, é uma saúde de risco. A gente, várias vezes no Ministério Público, já denunciamos essa situação, né? Onde vidas sempre estão em risco, constante risco, pelas faltas de condições, pelas condições precárias nos hospitais. Principal hospital, onde é que tem mais essa condição precária que a senhora já deve ter observado isso em loco? Qual é o pior local? Em vários hospitais do estado do Piauí, a situação está dificílima. Um deles, por exemplo, que a gente pode citar, é o hospital infantil. Todo mundo viu a criança em dezembro vindo a óbito porque um respirador quebrou. E a gente vê sempre aqui, presidente, o que deixa a gente muito triste, crianças, às vezes, com uma operação simples. E elas passam 4, 5, 6 meses para serem atendidas. Por que isso acontece? O hospital infantil está funcionando com um centro cirúrgico apenas. Com um centro cirúrgico, ora, é o único hospital infantil do estado, né? A UTI funcionando de forma precaríssima. Houve vários médicos intensivistas, pediatras, saíram da UTI porque viam constantemente as vidas sendo ceifadas e a insegurança naquele serviço, o que deixava o profissional, inclusive, doente também. De mãos atadas, não pode fazer nada, né? Mas agora, bota numa situação onde é o seu trabalho, você está tendo que trabalhar naquelas condições, tendo que se concentrar e fazer de tudo para fazer o diagnóstico e o tratamento, fazendo o possível para salvar aquela vida ou melhorar as condições de saúde daquela criança. Vezes, muitas vezes você não salva e o culpado é o médico. E vê aquilo, e fica em constante risco, né? Então, que tipo de vida que esse médico pode ter? Ele está adoecendo. Que tipo de vida que ele pode ter? Então, a gente recebe constantes reclamações dos colegas, constante denúncia dessa situação. Olha, está impraticável, está insuportável. A gente já falou com a administração e está assim. Ontem, um colega me mostrava a foto do respirador do Hospital Getúlio Vargas. Olha aqui como é que a gente está trabalhando. Então, isso é inadmissível. Eu queria também agradecer a senhora. Tem muita gente ligando aqui, falando do Hospital Alarico Pacheco, que não é o seu caso, é lá de Timontes, que não tem pediatra, para a gente ver que o problema é no Brasil inteiro. Mas e olha que o Hospital de Timon, todo o Maranhão, ele tem um suporte grande, que são os hospitais do estado do Piauí, coisa que o Piauí não pode fazer com o Maranhão. Exatamente. Diga-se de passagem. Lá queriam fazer uma UPA, mas só pode abrir unidade de intensivo, unidade de pronto atendimento, se segurar nas UTIs
hospitais de Teresina que já estão com número reduzido de leitos. Você vê uma sobrecarga em cima dos médicos do Piauí é grande. E constantemente o médico do Piauí, isso já aconteceu e acontece com frequência, responde pelo mau atendimento de Timon. E não é só Timon também, né? São várias cidades do Ceará também, vem muita gente para cá. Isso, então, há de se considerar a situação desses médicos de atendimento na rede pública de vários estados vizinhos, né? É uma situação alarmante e crítica. O Benedito está reclamando aqui que já espera 2 anos por uma cirurgia de catarata, arriscando perder a vista. E quem está reclamando é a Terezinha. Eu sou leigo no assunto, mas acredito que uma cirurgia de catarata também ela está num grau simples. É uma cirurgia que não é complicada como era antigamente. Onde você faz, vai para casa. Existe essa cirurgia de catarata, elas são feitas no Hospital Getúlio Vargas, eles fazem muito mutirão para isso daí. A demanda realmente é muito grande, mas a gestão e a administração, ela também... Apesar do diretor do Hospital Getúlio Vargas, é um diretor muito responsável, é um médico muito... ele é muito assíduo e um médico que tem um trabalho muito grande em cima do Getúlio Vargas, né? E faz muito diante do que ele tem. Mas a gente precisa melhorar o financiamento desses hospitais, as estruturas desses hospitais para atender a grande demanda. Você vê ele esperando há muito tempo uma cirurgia. Precisa se melhorar para atender a demanda, já que é o único hospital especializado que faz esse tipo de cirurgias aqui no Piauí, para o SUS, né? Presidente, eu queria só que a senhora reiterasse a data, mais uma vez, dessa paralisação, para o telespectador que está em casa assistindo o nosso Balanço Geral saber o que pode e o que não pode. Que dia ele pode ser consultado, que dia não pode, se a consulta foi marcada para o dia da greve, como é que ele deve fazer, como é que ele deve proceder? A paralisação vai para os dias da semana que vem, terça, quarta e quinta, ou seja, 24, 25 e 26, né? Então, os procedimentos e as consultas marcadas para esse dia, as pessoas vão ter que remarcar, mas procurem a administração dos hospitais para que eles, com certeza, eles vão estar logo no primeiro atendimento, logo seja resgatado. São 3 dias de paralisação. Esperamos que isso seja resolvido logo, de uma maneira satisfatória para todos, né? É o que a classe médica espera. Nós estamos esperançosos que a gente vai ter uma sensibilidade do governo do Estado para que a gente resolva, já que o pleito é mais do que justo. Ok, então eu agradeço a sua participação. Eu é que agradeço. Aqui no programa, o nosso Balanço Geral está de portas abertas para a gente tentar também, através da mídia, resolver esses problemas do sindicato. Eu agradeço. E se Deus quiser, só vai passar esses 3 dias, né? E vamos ver se depois desses 3 dias haja realmente um acordo entre o governo e o sindicato para que o principal prejudicado, que é a população, ela realmente não sofra com essa paralisação. Vamos torcer. Olha, vamos falar de coisa...